Bom, turma, então vamos revisar o MMC, tá? A parte mais simples da divisão para achar um múltiplo comum. Então, vamos para a atividade, tá? A professora fez um resumo, dei uma olhada, ok? Então, eu trouxe aqui no meu quadrinho uma revisão bem rápida do que era o MMC, tá? Então, ele trabalha com dois ou mais números, ele não trabalha só com número, daí senão não é um mínimo múltiplo comum, porque ser comum ele tem que trabalhar no mínimo com dois valores, tá? Procura sempre um valor comum entre esses números, desde que estejam vindos dos seus múltiplos, tá? Valores iguais. Devemos decompor em fatores primos, que a gente vai dividir para os fatores primos. E a preferência é de abrir os números ao mesmo tempo. Não quer dizer que eu não possa abrir e decompor eles separadamente. Mas a de preferência, ele abrir ele ao mesmo tempo. Quando aquele tiver aquele resultado, tá pronto, é só eu resolver. Então, aqui existe outra maneira, que é abrir eles separadamente. Daí a gente vai multiplicar, desde que não multiplique os valores iguais repetidos entre os divisores. Mas isso eu nem vou entrar em fatores, vamos abrir eles junto, tá? O MMC em si é a multiplicação dos divisores, dos números primos achados, tá? Então, quando eu fazer essa divisão deles, eu vou achar uns valores primos. E esses valores são o nosso MMC. A multiplicação deles é o nosso MMC. Então, vamos partir para o exemplo. Então, aqui eu voltei com o meu exemplo, tá? Primeira coisa, vamos lembrar quais são os números primos que nós vamos usar para dividir. Os nossos números primos. É o 2, o 3, o 5, o 7... e vai para o infinito com os números primos. Vamos organizar esse aqui por divisores, então eu vou dividir os três ao mesmo tempo. Falou em MMC, que é uma marca registrada dele, é essa divisão aqui, ó. Isso aqui significa que eu estou dividindo, tá? Eu vou dividir o 12, o 15 e o 20 por esses números aqui, pelos números primos, certo? E o resultado que tiver aqui no lado, a multiplicação que tiver aqui do lado dos fatores primos, é a minha resposta do meu múltiplo comum. Então, eu vou começar pelo 2, porque eu tenho números pares aqui. Eu vou pegar outra caneta, tá? Voltei, então, com uma nova caneta, vamos lá. E eu vou dividir todos eles, vou tentar dividir todos eles, tá? A metade do 12 tem, é o 6. O 15 não tem metade, não tem a tábua do 2, então eu vou baixar. O 20 tem metade, então é 10. Sigo pelo 2, tá? Porque tem números pares aqui. A metade do 6 é 3. Ó, é o resultado da divisão. O 15 não tem, a gente já sabe, vou baixar. Metade do 10 é 5. Agora eu vou optar pelo 3 ou pelo 5. Eu vou usar o 3 porque ele é o menor e é o primeiro que vem depois do 2, ó. Então eu vou tentar dividir todo mundo pelo 3. 3 dividido por 3 dá 1. 15 reais dividido por 3 dá 5. E 5 não dá para dividir por 3, então só baixo. E o 5 dá para dividir pelo próprio 5, que é o próximo número que eu tenho lá. Aqui vai dar 1, 5 dividido por 5 e 5 dividido por 5. Para quando chega na tabuada do 1, né? Para dividir por 1. Agora, olha como é fácil, estamos terminando. A multiplicação desses números é o nosso MMC, então a gente costuma fazer um risco aqui. Tá? E daí nós vamos descobrir o nosso MMC. Bem facilzinho, tá? Só pegar uma cor diferente aqui de caneta azul. Então, o meu MMC vai ser essa multiplicação aí. Vamos descobrir qual é. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3 é 12. E 12 vezes 5 é 60. Este é o meu MMC, o meu número que repete no 12, no 15 e no 20. Eu poderia abrir eles, mas eu não vou ter espaço aqui. Mas vamos mudar, ver se eu consigo abrir bem miudinho, tá? Se eu fizer um múltiplo de 12... Então, vai lá, ser 0, 12, 24, 36, 48 e 60. E teria mais, tá? Agora vamos abrir o M15. 0, 15, 30, 45, 60
E seguiria, claro, né? Só porque eu já sei o resultado. Mas se eu fosse abrir, eu poderia abrir pelo MMC. Pelo múltiplo. MMC é essa parte aqui, tá? Esse aqui é o múltiplo. Múltiplo de 20. 0, 20, 40, 60 e vai para o infinito também. Bom, gente, era só isso. Isso aqui, ó. Isso é o nosso múltiplo, o número comum. Vou achar uma canetinha, ver se eu encontro aqui. O múltiplo comum, este e esse. Em vez de a gente abrir vários números assim, até chegar, vamos pensar que fosse um número grande, seria mais difícil. Então, a gente usa o divisor por números primos, tá? Que é chamado mínimo múltiplo comum. E é isso. Aonde eu aplico? Lembra aquele exemplo que eu sempre dou durante as aulas, né? 3 ônibus saem de uma rodoviária. Um sai de 15 em 15, o outro sai de 20 em 20 e o outro sai de 5 em 5. Tem um fator comum que um dia desses, eles vão estar os 3 na rodoviária, tá? Então, isso aí é o nosso fator comum, o nosso múltiplo comum entre esses números. Vai ter um dia no mês, no ano, que eles vão sair os 3 ao mesmo tempo na mesma rodoviária, tá? É só um exemplo assim para nós falar. Então, aqui está o nosso MMC, facilzinho. Turma, agora que eu voltei então com o MDC, o máximo, quer dizer, o maior divisor comum, tá? Também trabalha com 2 ou mais números, como o MMC. Ele encontra um divisor comum, lá a gente encontrava um múltiplo, né? Aqui a gente encontra um divisor comum entre os números. Quando tiver, tá? Porque pode ocorrer de não ter, porque nem todos os números são divididos pelos mesmos valores, né? E os divisores, por que acontece isso? Porque os divisores são finitos, todos eles têm início e fim. Não existe divisores infinitamente. Então, de um único número, existe um determinado conjunto que divide, não é todos os números que dividem. Então, por esse motivo, acontece de não ter, às vezes, um divisor comum, tá? Usa também a decomposição por números primos para encontrar. Também há uma preferência que a gente decompõe eles junto, porque eu vou enxergar quais são os números que dividem ele ao mesmo tempo, ó. Porque o resultado, para nós encontrar os divisores comuns, eu vou ocupar somente aqueles números que der para dividir os 2 valores ou os 3 valores juntos, tá certo? Aquele que não deu para dividir junto, então a gente não vai ocupar. Então, nós vamos cuidar isso aqui, ó, tá certo? Então, e o que mais? E o resultado é a multiplicação desses valores que deu para dividir junto, tá certo? Então, nós vamos cuidar. Vamos partir para o exemplo que é bem mais fácil, certo? Então, trouxe aqui um exemplo do MDC, é tão fácil quanto o múltiplo. Então, vamos fazer como a gente já fez na outra. Vamos já partir abrindo ele. Lembrando que eu vou usar os números primos, tá? Os números primos para dividir. Então, que é o 2, o 3, o 5, o 7 e por infinito. Então, eu vou abrir o 40 e o 60 normal, como eu abri lá no MMC, tá? Vou abrir normal. Aqui o 2, a metade do 40 é 20, metade do 60 é 30. 2 de novo, aqui dá 10, aqui dá 15. Aqui 2 de novo, que tem esse par, aqui dá 5, aqui dá 15. Vou usar o 5, porque tem o 5 nos dois. Aqui dá 1, aqui dá 3. E o 3 que só deu por ele mesmo. Ok, aqui é igual ao outro. Qual é a diferença? Agora o resultado. Como é que eu vou encontrar o meu divisor? Eu vou procurar aqui nesses divisores quais que deu para dividir os 2 números ao mesmo tempo. E eu vou circular então aqui, tá? Ó, esse 2 dividiu 40 e 60, então esse vai, ele é comum. É um divisor comum. Esse outro 2 também, ó, ele dividiu o 20 e dividiu o 30. Esse 2 já não é comum, ó, porque ele dividiu só o 10, o 15 ele não dividiu. Então, esse eu não vou circular. Este aqui, o 5, dividiu os dois, ó. Dividiu o 5 que deu 1 e dividiu o 15 que deu 3. E o 3 só dividiu ele mesmo, então não vai. Então, esses 3 números são os meus divisores comuns. Então, olha como é que eu vou achar o meu MDC. Meu MDC é 2 vezes o 2 vezes o 5, também é multiplicação. Então, 4 vezes 5, 20. Tá aí o meu divisor comum entre o 40 e o
60. É somente o 20, o menor divisor comum, que eu tenho entre o 40 e o 60. O máximo divisor comum, máximo, tá? Entre o 40 e o 60. Vou fazer outro exemplo, tá? Então, vamos para o último exemplo, tá? Eu quero o MDC do 14 e do 15. Então, vou abrir eles, normal, como eu faço lá no múltiplo. Deu por 2, aqui vai dar 7, baixei o 15. Ó, ou eu uso o 7 ou um divisor do 15. Eu vou usar o 7. Já terminei esse, baixei o 15. O 15 dá por 3, que dá 5. E o 5 dá por 5, que dá 1. Vamos analisar agora se tem alguém para nós circular, para nós achar o nosso MDC, tá? Nosso MDC. Dei uma olhada. O 2 não dá para dividir os dois ao mesmo tempo, só deu para dividir o 14. Então, não é comum. O 7 só dividiu o 7, também não é comum. O 3 só dividiu o 15, também não é comum. E o 5 só dividiu ele mesmo. Então, aqui não vai existir um MDC, um fator comum, tá? Então, assim eu encerro para mostrar que nem sempre eu vou achar o MDC. O MMC, o múltiplo, como ele é infinito, eu consigo encontrar um fator comum. Mas os divisores, eles são finitos, eu não consigo encontrar, tá? Então, a nossa aula vai ter aí